Senhor para todos, um bom dia. Venho desejar um ótimo final de semana, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite que está por vir. Desde já também quero desejar a santa paz do Senhor para cada um de vocês. Quero também desejar muita luta, muita vitória e saúde e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, meus irmãos, venho aqui nesta plena manhã, nesse pleno dia, meus irmãos, trazer algo para a minha e para a sua meditação. Para quê, meus irmãos? Para que eu e você venha saber que não importa quantos pastor haja na terra, no céu, obreiro, quem quer que seja. Nós sabemos, meus irmãos, que nem todos são um bom pastor, mas nós sabemos, meus irmãos, que tem um pastor e tem um bom pastor. E nós sabemos que o pastor é o pastor da terra. E nós sabemos, meus irmãos, que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, é aqueles que resgata as ovelhas desargadas, é aqueles que ora e que cura as suas ovelhas, é aqueles que limpa as suas ovelhas, tira os carrapichos, passa remédio e trata. E nós sabemos mesmo que só há um pastor na terra e que pode se dizer que é um bom pastor, que não falha, não mente, nem se arrepende e que jamais desiste de mim e de você. Mas nós sabemos mesmo que tem, repetindo, o pastor e o bom pastor. Eu venho nesta manhã falar do bom pastor. Eu venho ministrar aqui a palavra do bom pastor aqui em João, capítulo 10, versículo 1 até o 18, meus irmãos. É uma leitura muito prolongada, pois desde já vou dando continuação, mas venho falar aqui, venho repetir, venho ministrar a palavra aqui em João, capítulo 10, que vem nos falar sobre o bom pastor e sobre o pastor. Bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que nem mente, nem se arrepende, nem se corrompe, e é Deus da glória, da honra, da paz, que somente Ele é digno de tudo isso. E também venho falar um pouco dos mercenários, amém? Fica na paz aí, cada um de vocês, que Deus venha abençoar, que Deus venha ministrar essa santa palavra nos vossos corações. Para quê, mesmo? Para nos preparar, mesmo, nos preparar, porque nós sabemos, mesmo, que tudo que está escrito, mesmo, se Deus diz que vai aparecer falsos profetas, aparecerão. Se Deus diz que vai aparecer muitos que vão encaminhar as ovelhas para o covil de lobo, tem muitos mesmo, muitos disfarçados, mas a palavra de Deus está aqui mesmo. Para quê? Para que eu e você possa falar através da palavra, através de oração mesmo, com o nosso Deus, porque nós sabemos mesmo que somente Deus é fiel comigo e com você, que não mente, não se arrepende e não falha e não desiste de nós mesmo, porque não importa o que aconteça, que Ele é um bom pastor para a minha e para a sua vida mesmo, e para refrigerar nossa alma e nos encaminhar para pasto verdejante e para águas de descanso. Mesmo que ainda eu e você esteja pelo vale da sombra da morte, nós não temos que temer, porque o bom pastor, o pastor fiel, o pastor que cuida, o pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, está comigo e com você nessa plena manhã, desde agora e para todo sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu venho dando continuação aqui, meus irmãos, em João, capítulo 10, versículo 1 até o 18. Eu vou dando continuação porque é uma leitura muito grande e muita prolongada. Aí desde já vou dando continuação para entregar a mensagem da parte do Senhor para a minha e para a sua meditação mesmo. Porque como serve para vocês, como alimenta cada um de nós, passa a alimentar a mim. Eu já vou tomando posse antes, porque eu ministro, mas eu guardo também mesmo. Porque quando Deus me dá uma direção, eu já vou guardando. Porque se eu não ter amor primeiro, eu não tenho como ter amor com quem eu vou levar. Porque eu aprendo a amar para amar o meu próximo. Amém, meu irmão? Por isso que Deus nos ensina, primeiramente, amar o teu Deus amar a teu Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. E em segundo mandamento, Deus deixa amar o teu próximo. Porque é amando a Deus que nós amamos o nosso próximo. Amém, meu irmão? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aqui em primeiro versículo já vai nos falar mesmo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Em versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aqui a palavra já vai nos dizendo mesmo, já vai nos revelando aqui que aquele que entra pela porta, esse sim é o pastor das ovelhas. Amém, meus irmãos? E aqui em versículo 3,
Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. E dando repetidamente, meu irmão, daqui a pouco eu dou a revelação das palavras, dos versículos, meu irmão. Tem um versículo aqui que eu vou focar aqui para mim, para a sua meditação, para a nossa caminhada e para o nosso dia a dia, meu irmão. E para onde nós congregamos, onde nós estamos, para nós se revestir de armadura, meu irmão. Porque nós sabemos que o ataque do inimigo vem por toda parte. Amém, meu irmão? Porque a ovelha, nós como ovelha, nós todos somos ovelha, meu irmão. Mas nós, as ovelhas que buscamos ouvir a palavra, que buscamos o decidimento de Deus, nós que buscamos o caminho e buscamos a quem nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, meu irmão, aqui na terra, e esquecemos de ouvir o bom pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar revestido do ataque do inimigo, porque o inimigo nós sabemos que ele vai tentar sempre nos desviar, sempre vai tentar nos encaminhar para quem? Para o covil de lobos. Para quê? Porque sabemos que a ovelha mesmo, a ovelha, nós como ovelhas, nós não temos como se proteger, porque tudo se faz novo, tudo se faz bem, caminho, tudo é novo para nós. E nós sabemos mesmo que para eu e você andar pelo caminho certinho, para não cair num abismo, para não cair de cima de algo, ou ser mordido por uma cobra, ou ser devorado por um lobo, nós temos que estar sempre meditando na palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu irmão, vai nos mostrar qual é o correto e o que não é correto. Amém, meu irmão? E aqui, em versículo 4, repetindo, depois de fazer sair todas as ovelhas, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas os seguem, porque conhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dela, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Aqui a palavra de Deus já vai nos mostrando que o nosso Senhor Jesus Cristo já diz, eu sou a porta das ovelhas. Porque nós sabemos que Jesus Cristo ele é a porta. Ele é a porta que eu e você somos a ovelha. A porta que eu e você devemos buscar. Buscar de manhã, de tarde, de noite, se levantando, dormindo, a todo momento. Amém, meu irmão? E aqui, meu irmão, todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém, meu irmão? Em versículo 10 vai nos falar assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu passei a meditar aqui, meus irmãos, eu passei a focar aqui. Em primeiro lugar, Jesus disse que aqui, que em verdade vos digo, que não entra pela porta
no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Esses que, meu irmão, que diz ser, que se diz, essa parábola aqui de pastor, Deus usou porque naquele tempo, meu irmão, era muito usada a pastoragem de ovelhas, meu irmão, e Deus vendo aqui perto de ser entregue para ser crucificado, por dar sua vida por mim, por você que se chamamos ovelhas, e que o bom pastor ia dar sua vida para quê? Para resgatar, para comprar um preço, pagar um preço alto pela minha vida, pela sua, com sangue, Deus nos comprou as ovelhas que somos nós. Ele usa essa parábola do bom pastor para quê? Para significar que somente ele é um bom pastor, porque um bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E aqui a palavra de Deus em versículo 9 vai nos falar aqui, meu irmão, que eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagem. Porque nós sabemos que a palavra de Deus aqui, Jesus já começa a nos dizer o quê? Que ele é a porta. E se alguém entra por ela, meu irmão, e será salvo. Porque quando eu e você entramos aqui, meditamos, entregamos a vida a Deus, convertemos, passamos a entrar pelo caminho, pela verdade, conhecer a palavra de Deus, passamos a buscar mesmo, porque nós sabemos que o véu foi rasgado. Antigamente, eu e você, nós só podia falar com o nosso Deus através de um escolhido que Deus botava. Mas hoje, eu, você, quem quer que seja, pode falar com Deus. Deus fala ao nosso coração. Nós podemos buscar a Deus da forma que nós acharmos melhores e da forma que Deus nos mostrar. Mas nós sabemos mesmo que nessa passagem que no novo mandamento, é um novo mandamento que nós vivemos, meu irmão, né? Aquelas coisas se fez passada, mas não se deixou de se cumprir, porque muitos ainda usa muita coisa do Antigo Testamento para extrair o quê? Para extrair o lã das ovelhas de hoje, que nem aqui em versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Aqui o ladrão vem somente para roubar e matar. Quando nós falamos dessa palavra aqui, meu irmão, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, nós já se pensamos logo, né, que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, meu irmão. Mas essa parábola aqui que o Senhor, nosso Deus, está nos falando, ele está falando de umas pessoas, ele não está falando do próprio inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Ele vem nos falar dos fariseus, meu irmão, que o quê? Que esses fariseus tomava benefício próprio, o que dos seus sacrifícios. Nós sabemos, nós conhecemos a história, meu irmão, que os sacerdotes naquele tempo, os fariseus, uns fariseus, meu irmão, que se dizia ser servidor de Deus, usava o quê? Usava muitas, como é que eu posso dizer, muita escritura antiga para quê? Para roubar o tesouro da sua ovelha, para roubar o lã, para roubar o de melhor das suas ovelhas. E nós sabemos que ali eles faziam sacrifício, oferecendo o quê? Oferecendo sacrifício pelos seus pecados. Mas nós sabemos, meu irmão, que nem a palavra de Deus nos diz, obra sem fé é impossível. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer significa fé. É melhor ter fé do que sacrificar, porque nós não somos salvos pelo sacrifício, nós não somos perdoados mais pelo sacrifício, nós somos perdoados pela nossa fé. Não é o sacrifício que vai te salvar, que vai me salvar, não. É nossa fé. A palavra de Deus, Jesus Cristo, deixa bem claro no novo mandamento. É pela fé que eu e você somos salvos. O ladrão, ele foi salvo porque ele se crucificou? Não, o ladrão ele foi salvo porque ele teve fé e foi morar com Deus. Jesus Cristo estava ali pagando um preço alto pela minha vida e pela sua vida. O sacrifício principal, o Cordeiro Santo dos Santos, já foi oferecido para quê? Para que eu e você tenha a vida eterna, que aquele laço do inimigo que era o pecado, que eu e você era o pecado da morte. Hoje em dia, Jesus ele pagou um preço alto por mim e por você, que se chamamos ovelhas. Deus usou essa parábola ovelha porque foi uma maneira que Deus quis mostrar para aqueles fariseus que um bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E em versículo 11, a palavra de Deus vai nos deixar bem claro. Jesus vai repetir, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, somente o bom pastor. Porque, meu irmão, você pode bater lugar aí, pode procurar onde for. Você não vai achar pastor aqui na terra que vai dar a vida por você, não, meu irmão. Você mal encontra, para falar a verdade, eu sou verdadeiro. Você mal encontra quem esteja de joelho orando por você. Você mal encontra quem vai visitar você na sua casa quando você estiver feliz ou dependente do que você seja. Agora, meu irmão, nós sabemos que aqui a palavra fala dos ladrão. O ladrão vem somente porque tem, meu irmão. Tem gente que vem usar muitos mandamentos, muitas escrituras do Antigo Testamento para quê? Para ofruir, meu irmão, ofruir
riqueza, meu irmão, só pensa em riqueza, só pensa em evoluir mais. Mas nós sabemos, meu irmão, que o bom pastor é só Jesus Cristo. Nós sabemos, meu irmão, que só basta um irmãozinho dizer eles querem desviar. Não, meu irmão, desviar não, porque Deus, as ovelhas é de Deus, meu irmão. Às vezes tem gente que diz, eita, desviou, não. Às vezes é Deus que afasta, meu irmão, porque sabe que aquela pessoa não tá tratando bem da ovelha que Deus ensinou. Mas, meu irmão, tem uma mensagem aqui que eu vou trazer para pastor, para mim, para você, para todos, meu irmão. Que cada um que está aí cuidando das ovelhas, está tratando de ovelha, vai pagar preço alto, meu irmão. Vai prestar de conta tudinho com as ovelhas que Deus botou na mão, meu irmão. Porque tem que tratar, meu irmão, tem que tratar com amor, com paciência e mansidão. A palavra de Deus nos deixa bem claro, meu irmão, que pode ser o pastor que for. Vai prestar conta, vai dar de conta do que tem. E o bom é que Deus deixa bem claro que isso é uma obrigação maior. Então maior será o juízo contra quem deixa menos perder uma ovelhinha de Deus. Porque as ovelhas é de Deus, meu irmão. Deus direciona na sua mão, na minha mão, para nós tratar. Porque nós todos, meus irmãos, somos um para tratar um com o outro. Nós somos um para ajudar uns aos outros. O fraco ajuda, o forte ajuda o fraco. Um chora com o outro ri com o outro. É assim, meus irmãos. As ovelhas, elas ficam em rebanho. Elas é para uma, ficam uma ali. Elas não sabem, não. Elas têm um direcionamento, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso pastor. E aqui em versículo 12 vai nos falar: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. Em versículo 2 vai nos falar de um mercenário, meu irmão, que não é pastor e que não pertence às ovelhas. Que as ovelhas não pertencem a esses mercenários que se diz pastor, que não é pastor, que na palavra de Deus. Que só de ver o lobo vir, eles abandonam as ovelhas e fogem. Então o lobo vai lá e as arrebata e dispersa. Mas nós sabemos, meu irmão, que tem se passado muito, meu irmão. Só basta, meu irmão, você... Quantas vezes não se pegamos aí, meu irmão? Eu creio que eu já passei até na minha vida, tem gente que passa aí na vida, que você às vezes precisa de uma visita, você precisa de uma palavra, você não vê irmão na sua casa evangelizar uma palavra, você não vê pastor procurar saber por que você não está indo, você não procura pastor ir na sua casa saber se você está bem, se você está mal. Mas nas horas de benefício, na hora de fazer, não é nem a obra de Deus, mas na hora de dizer, vamos fazer a obra, eles usam, meu irmão, infelizmente muitos líderes estão usando os recém-convertidos, convertidos, irmãos, quem quer que seja, para fazer a obra própria, não a obra de Deus. Mas nós sabemos que nós somos para fazer a obra de Deus com obediência, com sabedoria, porque Jesus ele é a cabeça e nós somos os membros. E o corpo é a igreja. Nós sabemos disso, meu irmão, porque Deus deixa bem claro. É só buscar, meu irmão, começar a buscar a palavra, começa a se revestir de armadura sobre esses mercenários que se diz pastor e se passa de lobo disfarçado de ovelha, meu irmão, que não pode ver um lobo que foge, meu irmão, e abandonar a ovelha para que o lobo venha devorar. Não deixe não, meu irmão, se reviste. E aqui em versículo 13, repetindo de novo: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim. Porque, meu irmão, Jesus ele conhece a mim, conhece a você. Que nem a própria palavra de Deus nos diz, meu irmão. O foco era aqui, meu irmão, essa palavra aqui que... Nem aqui, versículo 10, versículo 12, versículo 13, meu irmão. O foco era essa aqui, para mostrar para mim e para você, meu irmão, que o bom pastor é só Jesus Cristo. E eu e você, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Você tem que ir, não estou dizendo que você não é para acreditar no seu pastor, não estou dizendo nada disso mesmo. Mas que eu e você, nós temos que ter cuidado. Nós temos que olhar quem está pregando, nós temos que olhar... Você tem que olhar até o que eu digo. Você tem que olhar a quem você está dando ouvido, a quem está pregando ali no público, quem está pregando ali mesmo, através ali, está ministrando a palavra, obreiro, ministro, pregador, quem quer que seja. Porque, meus irmãos, nós temos que saber quem é que está tratando da nossa alma, porque nós sabemos, irmão, que se eu e você não tiver cuidado, o mesmo caminho que eles vai, eles levam nós, meu irmão. Porque as ovelhas, elas seguem o pastor. Se um pastor, ele é como um mercenário, ele vai te caminhar, vai me caminhar para quê? Para uma caverna que só tem lobo. E chegando lá, ele vendo que só tem lobo, ele vai te abandonar, meu irmão, porque só quem tem amor pelas ovelhas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixa bem claro. E só quem dá a vida por mim e por você é só Jesus Cristo, que dá não, que deu. Comprou eu e você com preço claro, que nem os versículos eu vou deixar agora para mim e para a sua meditação. Amém, meus irmãos? Que eu e você venham abrir os olhos.
aqui, primeiro aqui, eu venho trazer aqui em Salmos, um primeiro passo que nós sabemos que aqui, em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê, meu irmão? Porque só há um pastor fiel na terra, no céu, abaixo do céu, porque todos os joelhos se dobrarão. Nós sabemos disso que quando nosso Senhor chega, a glória de Deus chegar, todos os joelhos se dobrarão, como na terra, como no céu, na terra e abaixo da terra. Porque o Senhor só há um, só há um. E aqui, meu irmão, eu deixei outro aqui, versículo aqui para mim, para a sua meditação, para que eu e você, meu irmão, venha se revestir, venha... Porque, meu irmão, tá chegando a vida de Jesus Cristo e tem gente que nós estão se deixando se revestir, estão se deixando levar por qualquer palavra, por qualquer coisa. Porque o inimigo, meu irmão, o inimigo ele tá mais astuto. Ele tá, meu irmão... Eu mesmo já passei na minha vida, meu irmão, de chegar assim no ministério, meu irmão, de olhar assim, porque eu sou uma pessoa de analisar, eu sou uma pessoa de observar. De uma pessoa que era para estar dando um bom exemplo, encaminhando suas ovelhas, tratando das suas ovelhas com a palavra de Deus. Já cheguei de ver mesmo, de dizer que foi passar uma férias, não sei para onde, que fez isso e isso com a sua esposa, mas nós sabemos que não tem, isso não é palavra de Deus. Nós estamos ali, as ovelhas estão ali para aprender algo de Deus. Já cheguei também, meu irmão, de ouvir um cidadão, meu irmão, que nem a palavra, como é que a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que é para mim e você honrar a mãe e o pai. Um cidadão vai pregar a palavra de Deus, vai deixar um testemunho desse para a igreja, para quem está ali procurando ouvir a palavra de Deus, dizer que a mãe viajou, que foi fazer isso, aí se arrependeu, pediu para voltar, pediu ajuda a ele, e ele disse que Deus não disse para ele que não era para ajudá-lo. Eu digo, não, isso não é de Deus não, meu irmão. Se Deus é para... Nós temos que buscar tudo que sai lá, mesmo, temos que analisar na palavra. Se tiver conforme a palavra, mesmo, aí nós podemos acreditar. Mas se não tiver, mesmo, pode estranhar aí, que aí tem mercenário, aí tem lobo disfarçado de ovelha, mesmo, onde está só aí por benefício próprio, só por riqueza, por aparência, por mostrar, tá entendendo? Mesmo? Tá indo igual um pau oco lá, só para aparecer e para atrair e fruir o que os lã das ovelhas para se aproveitar, para falar a verdade, que tem muitos saqueador aí se aproveitando de ovelhas e usando ovelha para benefício próprio, extraindo aí os lã das ovelhas para enriquecer, para atrair bens e muito mais. Amém, meu irmão? Aqui em Atos, capítulo 20, versículo 28, atente por vós e por todos, rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreades a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás delas. Entendendo, meu irmão? Aqui é por isso que eu digo assim, meu irmão. Aqui, ó, a palavra de Deus já nos diz que Jesus Cristo, ele comprou eu. As ovelhas é de Jesus Cristo, nós somos de Jesus Cristo. Ele é que é o nosso verdadeiro pastor, o nosso bom pastor que dá vida, que deu a vida, meu irmão, olha, que dá a vida, que trata das suas ovelhas e que vem buscar suas ovelhas. Amém, meu irmão? E aqui, meu irmão, a palavra de Deus vai nos falar, meu irmão, que muitos aparecerão, muitos falando coisas pervertidas, que nem passou na minha vida mesmo, de eu chegar e ver um irmão que é para estar levando a palavra de Deus, que é para estar confortando, chegar e contar um testemunho desse que fez isso e isso, viajou não sei para onde, fez isso, passou a noite fazendo isso e isso, e eu digo, gente, isso é coisa, isso é escândalo, meu irmão, isso é escândalo, isso não passa de ser escândalo não, isso é uma... Infelizmente mesmo, eu já sou mais verdadeiro, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não se faz nem lá na onde tem os irmãos se tratando, principalmente lá mesmo, se ele quer falar essas coisas, ele fala só para ele e para quem passou. Mas para os irmãos ali não, é palavra de Deus mesmo. Nós temos que viver a Bíblia. Nós temos que viver na palavra, né? Nem testemunho falsos de muitos fariseus e ladrões e mercenários que tem por aí não, meu irmão. A verdade é essa. Doem quem doer, mas a verdade é a que liberta. Amém? E aqui eu deixei para mim e para a sua meditação também, outro versículo aqui que vai nos falar aqui, meu irmão. Que os pastores não se preocupem, não. Quem trata de ovelhas, que fica se passando de ovelha, mas o coração é um lobo. Aqui a palavra de Deus nos diz, a parábola do pastor insensato.
aqui em Zacarias, capítulo 11, desculpa, e versículo 15. O Senhor me disse, toma ainda os pretrechos de um pastor insensato, porque eis que sustentarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não procurará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandonou. Oi, amor. Tá certo, amor, lindona. Abandona o rebanho, e a espada lhe cairá sobre o braço, e sobre o olho direito o braço completamente se lhe arrancará, e o olho direito de todo se escurecerá. Tá entendendo, meu irmão? Que aqui, que todos, eu, quem quer que seja, todos nós vamos prestar conta, mas, meu irmão, aqui a palavra de Deus nos diz, ai do pastor inútil que abandonar o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Vejam, tem que tomar cuidado, tem que se tornar mesmo um pastor, mas um pastor fiel, um pastor não insensato, mas um pastor sensato, que cuida da sua ovelha desgarrada, que vai buscar as suas ovelhas desgarradas, vai curar a sua ovelha quando está doente, vai tratar do lã das ovelhas sãs. Mas, irmão, não para fazer por benefício próprio, mas por benefício de Deus, porque nós, ovelhas, que você também é ovelha, não passa de uma ovelha também não. Tem gente, tem pastor que está mais desagarrado do que muitas ovelhas, que Deus se aparta, meu irmão. Deus vendo, Deus conhecendo todos os corações, Deus diz não. Deus não vai enviar nós para o matador não, meu irmão, que nem muitos pastores aqui da terra têm enviado suas ovelhas, têm ensinado doutrinas aí, meus irmãos, que possa se dizer que é de Jezebel e de Baal. Vamos ter cuidado, meus irmãos, vamos se tratar, vamos se revestir dessas doutrinas, vamos prestar atenção mesmo no que estão falando, do que estão ministrando para mim e para o meu seu coração, meus irmãos. Porque, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, Jesus vai chegar, meus irmãos. Eu e você, nós temos que saber. Já imaginou, meus irmãos, eu e você estamos seguindo um caminho desde o início e no final do tempo nós chegamos a dar de conta que o caminho nos levou para a morte? Vamos vigiar e vamos orar, meu irmão. Vamos pedir somente ao bom pastor para ele nos mostrar o caminho e a verdade. E vá para a igreja, vá ministrar, vá fazer, mas faça conforme Deus quer. Presta atenção, vigie, meu irmão. Vigie o que está saindo da boca do sua, primeiramente, da boca de quem está lá levando a palavra. Porque qualquer coisa, meu irmão, pode estranhar. Porque, meu irmão, tem muito lobo aí, disfarçado de ovelha, arrastando as ovelhas de Deus para o matador, mas Jesus Cristo vai dar um cabo a isso, porque Deus é Deus e jamais falha e jamais se arrepende. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Medite, meu irmão, nessas palavras que Deus nos deu. Vá lá em João, meu irmão, e passa a buscar, que lá você encontrará o discernimento correto e a revelação da palavra que é revelada pelo Espírito Santo para o meu e para o seu coração. Porque nós sabemos que um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Um bom pastor, ele vai buscar a sua ovelha desgarrada. Um bom pastor, ele trata da sua ovelha quando está de doente. Um bom pastor, ele ora pelas suas ovelhas. Que nem lá na passagem de Mateus, Jesus diz, ficai aí enquanto eu vou ali orar. Você acha que Jesus só estava orando pela vida dele? Porque para que Deus pudesse afastar o cálice, mas que todavia tinha que ser feita a vontade de Deus? Não, meu irmão. Jesus estava ali para que nenhum mal tivesse acontecido com os seus discípulos. Porque eles não estavam só à procura de Jesus, mas também à procura de todos os que seguiam e os que se via, os seus discípulos. Jesus mesmo pediu para que o nosso Deus, creio eu, que criasse um escudo ali sobre os seus discípulos, porque era somente ele que tinha que pagar o preço pela minha vida e pela sua. Pois honre um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Presta atenção, meu irmão, quem você está seguindo. Amém? Fica na paz.